Os santos, quem são eles? Devemos orar a tais? Que poder exercem sobre nós? A partir de agora comigo, pela Bíblia. A paz do Senhor Jesus, meus queridos! E aí, como estão todos? Sou eu, Mauro Maier, preparado para mais um programa pela Bíblia, perguntas e respostas. E a pergunta de hoje é muito interessante. O nosso professor Edson Reis também já está aí. Prontinho, professor? É isso aí, a pergunta vem da Espanha. E quem fez a pergunta foi a nossa querida irmã Olga. Preste atenção na pergunta. Existem santos conforme ensinado pela Igreja Católica? Diz aí, professor, responda mais essa pergunta. Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez. Uma pergunta muito interessante. Muito bem, eu quero então começar trabalhando essa questão dos santos. Bom, para isso a gente precisa recorrer um pouco à história e depois nós vamos recorrer à palavra de Deus, a Bíblia. Bem, o que é que a história nos diz sobre os santos? Essa ideia de santos no catolicismo, ela é muito antiga. Mais ou menos por volta do ano 300, alguns cristãos começaram a se apartar das suas comunidades e levar uma vida monástica. Eles procuravam com isso alcançar algum tipo de iluminação. Para isso, eles abandonavam os prazeres, os desejos, muitos abandonavam até a família. E eles passavam a viver em uma sociedade ou em uma vida completamente à parte daquilo que se conhecia. Eles eram também conhecidos como eremitas, né? Um dos relatos mais antigos que nós temos sobre essas pessoas é o relato de Santo Antão. Ele é um expoente dessa vida monástica, o eremita do deserto, que também é conhecida como os padres do deserto. Isso foi registrado por Atanásio de Alexandria no ano 360. De modo que a literatura cristã, ela está repleta, já mesmo antes das canonizações como hoje conhecemos, de pessoas que foram conhecidas como santos. Nós temos, por exemplo, São João Crisóstomo, que teria passado 3 anos rastejando como um animal para expiar os seus pecados. São Simeão construiu uma coluna de pedra com uma altura de aproximadamente um prédio de 6 andares, né, onde ele teria vivido exposto às intempéries por 37 anos. Então, essa é a origem inicial que nós temos. E nós também temos aí nesta visão a origem inicial daquilo que vai ser posteriormente conhecido como os mosteiros, que eram onde esses eremitas eles passavam a se abrigar. Muito bem, esse é o início do que nós temos na vida chamada dos santos. Agora, vamos falar um pouquinho do período católico e da Igreja Ortodoxa sobre a consideração em relação a tais santos. Bem, passado então algum tempo dentro da história da Igreja, nós vamos ter o desenvolvimento das canonizações e vamos ter a definição de santo conforme a Igreja Católica o faz. Qual é a definição estabelecida segundo a lei católica? É algo que se tornou sagrado, algo ou alguém. É tudo aquilo que é sagrado, ou seja, está conforme os preceitos religiosos e divindade. Alguns textos são utilizados, como por exemplo o Salmo 15, versículo 3, na Bíblia Católica, o Salmo 14, também utilizado na Bíblia Católica, Mateus capítulo 27, versículos 51 até o 53, que fala sobre os corpos dos santos. Então esses textos são utilizados pelo catolicismo para dar base a tais canonizações ou a reconhecer que existem tais santos. Muito bem. O cristianismo, no seu desenvolvimento, ele passou então a canonizar pessoas ou reconhecê-los como santo.
É interessante notarmos que o santo, segundo o catolicismo, ele já está no céu. Ele está perto de Deus, aguardando a parousia ou a vinda de Jesus Cristo. Essa é a ideia. O santo já está no céu, está perto de Deus, aguardando a vinda de Jesus Cristo. Alguns textos são utilizados para isso. Por exemplo, Lucas, capítulo 20, versículo 37 até o 38, Apocalipse, capítulo 5, versículo de 7 a 10, Apocalipse 8, de 2 a 4, e 2 Macabeus, capítulo 15, versículo de 6 até o 15. Então, aqueles que a Igreja Católica reconhecem como santos, que tiveram a sua vida canonizada, são pessoas que desempenharam uma boa obra, uma obra admirável, né? Ou cuja vida serve de testemunho para outros católicos. Assim, acredita-se que essa pessoa já está no céu, acredita-se que essa pessoa, pelas suas boas obras, pôde alcançar a canonização. A Igreja Ortodoxa e também a Igreja Anglicana reconhecem pessoas como santos através das suas virtudes especiais, e estas podem receber o título de santo. Porém, a Igreja Católica foi a que mais gerou santos durante a história. Parece ser um título muito mais utilizado pela própria Igreja Católica do que pela Igreja Anglicana e também pela Igreja Ortodoxa. Porém, o que é que a Bíblia diz sobre isso? É isso que a gente precisa dar uma olhada, porque a tradição cristã, ela é importante. Mas, ao mesmo tempo, essa tradição cristã, ela precisa estar em conformidade com a Bíblia. A Igreja Católica gerou tantos santos que o Papa Gregório III, ele instituiu o Dia de Todos os Santos. Até porque haviam santos que nem a própria Igreja conhecia e são conhecidos como santos anônimos. Muito bem, falando então sobre isso, o que é que a Bíblia nos ensina? Em primeiro lugar, vamos entender a questão desses santos que estão no céu. De acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, ninguém está no céu. Exatamente isso. Ninguém está no céu, aguardando a vinda de Jesus Cristo. Todos os santos do Antigo Testamento, agora quando nós nos referimos aos santos do Antigo Testamento, são as pessoas que tiveram a sua vida com Deus e estão mortos. Eles estão aguardando a ressurreição. Qual é o texto bíblico? A Bíblia deve ser usada como regra de fé e prática. Qual é o texto bíblico? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 até o 17. Ali diz que nós não precisamos nos descabelar, porque a volta do Senhor trará consigo aqueles que adormeceram na morte. E diz que nós não precederemos os que estão mortos, mas seremos arrebatados nas nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares, de modo que os dois grupos estarão com Jesus. Então esse é um texto bíblico muito interessante que precisa ser considerado. Outro texto interessante que nós podemos considerar é o livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Ali o apóstolo Paulo nos fala sobre a ressurreição e nos apresenta ainda para o futuro. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6, fala sobre uma primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, ela só se dá por ocasião do advento de Jesus. E diz que os demais mortos não passam a viver até que se tenha terminado os 1000 anos. Então, a primeira ressurreição subentende que ninguém foi ressuscitado para os céus, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Existe uma tradição, que inclusive alguns cristãos evangélicos herdaram, por não entenderem a Bíblia como ela deve ser realmente lida. São textos que são muito claros. Nós já falamos aqui nesse canal qual é a condição dos mortos. Todos os mortos estão aguardando. Todos os mortos estão aguardando no local chamado Hades ou Seol. Todos os mortos, sejam eles bons ou maus. A grande diferença é que, de acordo com Jesus Cristo, na parábola
do rico e do Lázaro, evidencia-se que o Seol, ou o Hades, ele tem divisões. Os justos estão em um local melhor do que aqueles que serão ressuscitados para um julgamento adverso, mas todos estão mortos. A diferença é que os justos que estão no Hades ou Seol, neste compartimento que nós podemos dizer a memória de Deus de aprovação, eles serão ressuscitados na primeira ressurreição para estarem juntamente com Cristo aqui no período milenar. O restante será ressuscitado apenas depois dos 1000 anos para o juízo final. Então, de acordo com a visão católica sobre os santos, nós não podemos concordar que essas pessoas estejam nos céus. Um outro ponto é que a igreja reconhece como santos aqueles que foram aprovados através das boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, muito conhecido aqui nesse canal, diz que nós somos salvos pela graça. Por esta graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia não encontra nenhum tipo de base para que uma pessoa seja canonizada ou seja apresentada como santo por causa das suas ações aqui na terra. Nenhum de nós temos méritos, apenas o sacrifício de Jesus. Então talvez você esteja se perguntando, mas eu já li na Bíblia alguns textos que dizem que existem santos. Muito bem, então eu quero citar algum deles para que você possa se situar e entender corretamente o que é que a Bíblia diz sobre os santos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Note que esse texto diz que os cristãos em si são santos. Você que está me assistindo é santo. Exatamente isso. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Percebe então que a Bíblia, ela destaca que os santos são aqueles que estão em vida na terra, fazendo a vontade de Deus. Portanto, você que está me acompanhando, você que entregou sua vida a Jesus Cristo, você é considerado santo. Não significa que você é um santinho, um santarrão. Você é santo porque você foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Então você tornou-se santo, mesmo na sua humanidade. Agora, você não pode interceder por mim no sentido de levar minhas orações até Deus, embora você seja um santo. Eu não posso fazer a mesma coisa, porque a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. A Bíblia ela é taxativa nisso. Um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. De modo que dirigir orações a santos que foram canonizados pela Igreja Católica, pela Igreja Anglicana ou mesmo pela Igreja Ortodoxa, é um erro na adoração. A adoração requer que nós nos aproximemos de Deus apenas através de Jesus. Como deve ser então a nossa oração? Jamais a qualquer ser que não seja Deus. E jamais através de qualquer ser que não seja Jesus. Portanto, a Bíblia ela discorda completamente desta visão de que esses santos possam interceder pela humanidade. Tem até um ditado que às vezes eu ouço algumas pessoas brincarem: se eu posso falar com Deus, por que eu vou falar com o santo? E é um ditado que, embora seja uma brincadeira, é a pura verdade. Você que está me assistindo tem liberdade de chegar até Deus através de Jesus Cristo. Ele é o nosso único mediador e é somente Ele que pode receber as nossas orações. Você não precisa ir atrás de nenhum outro santo, porque com certeza suas orações não serão ouvidas por Deus. Portanto, eu espero que tenha ficado claro e eu quero mandar um abraço a todos vocês que são os santos chamados
não porque não tenham pecado, mas porque foram justificados pelo sangue de Jesus. E agradecer a nossa irmã Olga, que também é uma santa, conforme a Bíblia diz, juntamente com a sua família. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia, perguntas e respostas. Muito bem, professor. Toda a honra e toda a glória seja a Deus. É isso aí, olha que maravilha, hein? Então tá aí, a resposta foi dada conforme as escrituras sagradas nos ensinam. E olha, gente, tá muito bom, cada dia aumenta mais o número de pessoas portadoras da luz, a luz do Senhor Jesus Cristo, levando o Evangelho de Jesus a mais pessoas do mundo. É isso aí, olha, por isso eu aviso a vocês, né, dou aquela dica especial para vocês, para se inscreverem aqui no canal. Quanto mais pessoas inscritas, mais destaque a plataforma do YouTube coloca o Pela Bíblia destacando para chegar a mais pessoas. E claro, também não esquece de dar um like também, é da mesma forma, né? Quanto mais like, mais visualizações, muito mais as pessoas vão ter acesso a este programa que tem levado luz, informação e claro, né, levando o propósito do programa, que é esclarecer o que a Bíblia realmente ensina para as pessoas à luz do Evangelho de Cristo. Se você não se inscreveu, inscreva-se, dê o seu like, acione o sininho para receber todas as notificações dos novos programas. E claro, também não vai esquecer de compartilhar, curtir com os amigos, compartilha nas redes sociais, nós estamos nas redes sociais também. Tá legal, gente? O programa fica por aqui, foi rapidinho, né? Mas nós estaremos de volta no próximo programa com uma pergunta, olha, demais. Pode ser que seja sua, por isso, não esquece, hein? Entre em contato conosco através do nosso e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. Entre em contato com a gente e deixe a sua pergunta também. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, fique na paz, no amor e na graça do nosso Salvador, o Senhor Jesus.